Uma boa tarde a todos. Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós. Então nós vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana que antecede o Dia das Mães, né? Elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia. Inicialmente agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que a gente tem, agradecendo por estarmos vivos, agradecendo pela nossa família, pedindo que a espiritualidade encaminhe o mais rápido possível os nossos irmãos que morreram nas enchentes, proteja as pessoas que estejam desabrigadas, inclusive seus animais. Mestre Jesus, és o governador do planeta Terra. Ismael, o anjo que protege o Brasil. Francisco Spinelli, um dos espíritos de Skol que protege o Rio Grande do Sul. Pedimos perdão e clemência por tudo que viemos fazendo de errado desde o ano de 1500 em nosso país, inclusive no Rio Grande do Sul. Pedimos que dentro do nosso merecimento, mas cumprindo aquilo que está previsto nas leis de Deus, o sofrimento seja amenizado. Obrigado, Pai, obrigado, Espíritos de Luz, obrigado a nossa querida Sociedade Espírita Jesus Nazaré, que nos ampara, nos consola e nos dá força para que ajudemos a todos os nossos irmãos que estão precisando de ajuda. E que assim seja. Então, o tema da tarde de hoje é do livro Palavras da Vida Eterna, Chico Xavier, através de Emmanuel. Ele foi a introdução ali, a dedicatória inicial, é do dia 14 de setembro de 1964. Muitos de nós não éramos nascidos, alguns aqui da plateia sim, e aí já tinha essa pérola desse livro, que ele faz parte da coleção Fonte Viva agora também, junto com o livro, com os vários livros que tem, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, são 6 livros agora, incluído esse livro aqui. E o tema é No Rumo do Amanhã. Então diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, através de Marcos, lá em 8,36. E daí tem só 9 frases, muito importante por tudo aquilo que a gente está passando, né? A primeira frase diz assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Por que glória eterna aqui do Espírito, né? Porque nós estamos na atual encarnação resgatando débitos de vidas passadas, seguindo aquilo que Jesus vem nos ensinar, que é a prática do bem, a fé, o amor, a esperança, a caridade, né? Então, a gente está reencarnado aqui, cada um de nós, com uma missão própria, planejada antes da gente vir para cá, inclusive a família, tudo planejado. Muitos de nós, a gente às vezes desvia a rota, como está lá no livro do Richard Simonetti, lá, o plano B. Né? Nesse livro, um casal desvia a rota planejada e se reencontram só no final da vida. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração, né? Mas por que muitos desencarnam daqui frustrados, né? A maioria de nós, muitos de nós, apego às coisas materiais e zero de espiritualidade. Pessoas que passam a vida inteira sem fazer uma oração, não fazem prece, não acreditam de Deus, né? As propagandas que a gente via na década de 70 de ex-jogadores da seleção brasileira, e nada contra
da nossa seleção. Propaganda de cigarro falando de levar vantagem em tudo. Jeitinho brasileiro. Né? Propagandas muito bem elaboradas, tudo, né? Então, muitas pessoas se apegando ao desencarnar aos bens terrenos. E aí, quando chego na espiritualidade, as pessoas se frustram. O grande objetivo nosso na reencarnação, entre as coisas importantes que a gente teria que fazer, além de tudo que Jesus nos ensinou, seria a aquisição de conhecimentos intelectuais, porque a mente da gente e o cérebro, ele foi feito para a gente ser usado. Principalmente leituras edificantes, leituras que nos acalmam nesse momento, que nem o Evangelho, as obras básicas, os romances, né? E uma outra característica que é para a gente repensar quando ir para casa hoje, né? Qual é a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas? A gente agrega ou desagrega na vida das pessoas que nos cercam? Quando a gente morre, a gente conseguiria arrumar uma meia dúzia para carregar o caixão até o cemitério ou até a cremação, né? Então, para a gente ir repensando assim, né? O que nós estamos fazendo? O porquê dessas frustrações? Porque muitos ainda procuram a felicidade só nas coisas espirituais. Ontem eu ouvi de uma irmã dizendo assim, até hoje eu não vi ninguém me provar que existe reencarnação. Deve ser muito fácil. É só a senhora começar a frequentar uma casa espírita, estudar, no tempo certo, quando a senhora participar da parte prática da doutrina espírita, a senhora vai ver os depoimentos lá das pessoas. Ou ler pesquisas científicas fora da doutrina espírita, já comprovando a reencarnação. Há muitos anos atrás, saiu esses dias o vídeo de novo, da pessoa que ficou analisando quase 20 anos as mensagens psicografadas por Chico Xavier, comprovando que todas eram reais, das pessoas que ele recebia, das pessoas que iam procurar ele para receber notícia dos desencarnados. Mas cada pessoa ela tem uma hora certa para despertar para alguns valores. Se a gente for fazer uma análise lógica da vida, que sentido teria tudo terminar numa vida só? Um que só fez coisas boas, fez uma diferença. Vamos pegar aí alguns casos. Chico Xavier, Bezerra, Jesus, Gandhi, né? Divaldo, que fez 97 anos domingo. 97 anos. Pessoas que estão fazendo diferença. E aqueles que não fizeram nada, mataram, destruíram, se apegaram ao poder, vaidade, orgulho, egoísmo. Aí uns eternamente no céu, outros no inferno. Se a gente pegar o livro O Céu e o Inferno, onde tem aqui os depoimentos dos espíritos felizes, os numa condição mediana, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, as expiações terrestres. O que é as expiações terrestres? É cumprimento de pena de coisas erradas que a gente fez em vidas passadas, no próprio planeta Terra ou em outros planetas. Está no Evangelho. Na minha casa existem várias moradas, né? Então, o que a gente está fazendo para ser a diferença na vida das pessoas? Nas profissões da gente. A gente que vê alguns absurdos na área da saúde, de irmãos nossos que atendem o paciente, que o melhor nome é esse, paciente. Que às vezes tu fica lá 1 hora, 2 horas esperando. E às vezes o nosso irmão lá da área da saúde, alguns, né? Tem muita gente boa em todas as profissões, nem olham na cara do paciente, já sai receitando um remédio. Mas a gente nunca pode esquecer daqueles que fizeram a diferença aqui na nossa própria cidade. Dr. Moreira, Carlos Jaime Moreira,
Outros que estão aí, inclusive aqui na nossa casa trabalhando, que nem o Dr. Fanton, a Marluce e outras pessoas em outras casas, né? Na profissão da gente, como médico, enfermeiro, professor, advogado, o que a gente está fazendo diferente na vida das pessoas? Né? Então sempre cabe a gente começar a repensar. Como a doutrina espírita ela não condena nada, ela só nos alerta, a gente tem a oportunidade de hoje, no dia 9 de maio, sair daqui e começar, quem nunca se desapegou das coisas materiais, começar a fazer um pouquinho mais de caridade. Aonde? Todo o Rio Grande do Sul está precisando, gente. Tem 2 entidades aqui em Caxias que precisam muito da gente, que é de crianças. Sociedade Criança Feliz, lá no Valão do Fátima, que entrou água de novo lá. Tem 50 famílias precisando de muita ajuda. Né? E o Portal da Luz também, que está sempre precisando de muita ajuda. E tem o Ellen Keller, tem 2 que eu lembrei agora, mas tem muitas entidades precisando da nossa ajuda. Né? Não é só nesse momento que a gente tem que botar a mão no bolso. Para a gente adquirir uma poupança com a espiritualidade, né, para ter alguns créditos, quanto mais rápido a gente se desapegar, melhor, né? A frase 3 vai falar sobre isso aqui agora. Ó. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que lhes guardam as cinzas. Às vezes nem isso, porque às vezes os filhos do falecido ou da falecida nem mausoléu fazem. E já no velório começa a brigar por causa dos bens. Esquecem a piedade que tem que ter com um pai e uma mãe que deram a vida para nós. E às vezes, já no velório, já começa as brigas, né? Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia. Quase sempre a fulguração pessoal do que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Né? Então, quando fala aqui o arrependimento pela dor, mas Jesus veio dar a lição do amor, a lei do amor. O governador do planeta Terra e de outros planetas vem aqui, fala de amor, fala que espírito não tem cor. E o que no mundo se faz? Em torno de 400 anos de escravidão. Índios, negros, né? Sendo que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, gente. O último. Então, algumas coisas que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, e a gente teve um alerta grave da espiritualidade com o Covid. O que a gente mudou? O Espiritismo não condena nada, só para a gente parar e fazer uma reflexão. O ser humano mudou? Mudou? Melhorou? O que está acontecendo agora, gente? Está na própria Bíblia lá, falando de Apocalipse, está nas obras espíritas, na Gênese. É a limpeza do planeta. Mundo de provas e expiações por um mundo de regeneração. Quanto tempo vai durar? Só Deus sabe. Por quê? Quantos séculos a gente vem fazendo coisas erradas? As cruzadas, a Santa Inquisição, as pessoas que foram mortas, escravidão dos índios, perseguições, poder, domínio econômico, os impérios. Então a gente tem que ainda agradecer a Deus, porque muitas pessoas estão percebendo a importância de ajudar os semelhantes agora, o mais rápido possível. Né? Não é momento de pessoas usando as redes sociais para acusar o Rio Grande do Sul e vice-versa. Não é o momento, gente. É o momento de oração, de reflexão. E botar a mão no bolso quem puder ajudar. Se não tem dinheiro, tem em vários lugares. Tem o Portal da Luz que está fazendo trabalho. Tem as igrejas evangélicas dobrando roupa, distribuindo caminhões de roupa, os pontos de entrega. Não é o momento de criticar ninguém. É o momento de oração, de reflexão e pedir perdão de tudo que nós viemos fazendo errado. Não é momento da gente julgar A, B ou C.
Mas Deus vem nos alertando. E não é castigo. Algumas pessoas, não, mas Deus castiga. Deus não castiga ninguém. A gente polui os rios. A gente não separa nem direito o lixo da codeca. Os que separam, colocam lá dentro, vem gente e tira para fora, queima os containers. Está queimando lá e aumentando os IPTU que a gente paga, as taxas de coleta de lixo. As pessoas não se dão conta de tudo que a gente está devolvendo. E a nossa mãe natureza chega uma hora que ela não aguenta mais. Existe um limite para tudo, né? As pessoas constroem casas em lugares irregulares, contrariando a lei, as recomendações das prefeituras, né? Então, Deus ainda está nos dando muita coragem e pessoas de coração muito bom que estão ajudando em todas as cidades, com alimentos, com mantimentos, com água, com tudo. E a gente tem que continuar ajudando, né? Sem julgar, sem apontar o dedo para ninguém. É a hora da gente se unir e fazer a diferença, né? Contemplo o campo de luta em que desenvolveram o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos, né? Os sonhos a gente tem que transformar em ações e em trabalho. Usar a lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Não dá para ficar sonhando e esperando. Eu vou esperar que seja como Deus quer. Deus quer que a gente trabalhe. Deus quer que a gente busque conhecimento. Jesus tem a frase lá: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então é hora da gente fazer evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho no lar todos os dias. É hora da gente se ajoelhar e pedir perdão, mentalizar essas pessoas que estão desencarnando. Muitos, às vezes, nunca fizeram uma oração, que apego às vezes às coisas materiais, um pouco próprio do nosso planeta, e o outro, às vezes, em função até das escolhas que cada um faz, que é buscar a felicidade só em coisas materiais, né? Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. Quantas pessoas que fracassam, pessoal? Que a gente quer conhecer o ser humano é dar poder para ele e dinheiro. Nesse livro aqui, pessoal, A Lei da Reencarnação, um dos que trabalhou junto com o Chico, o Carlos Bacelli, aqui tem um depoimento de uma pessoa que veio como rica e ele falhou. E ele vai ter que voltar de novo com posses materiais. E quando chega a hora dele reencarnar, ele pede mais um tempo, que ele se diz não estar preparado. Então, às vezes, as pessoas que têm poucos recursos reclamam da vida. A maior aprovação ainda é o dinheiro, a fortuna. E ele descreve aí que ele pede mais um tempo porque ele não se sente ainda preparado. Na política, né, a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes. E tem muitas pessoas boas na política, em todos os partidos, e a gente está vendo aí agora, a gente tem que se unir, porque a gente é tudo irmão, não é o partido. O único partido verdadeiro que existe é o partido de Jesus, que é a lei do amor, da caridade, da fé. E essa é a verdadeira política, no caso, né? A religião, todas as religiões são boas, estão todo mundo trabalhando junto aí, de mãos dadas. Que espírito, né, gente? Espírito não tem cor, não tem religião. O que vai valer é as nossas obras. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto do egoísmo e do orgulho. De novo. A intemperança e a vaidade que lhes devastaram a vida, né? No passado, aqui, em muitos lugares do Brasil, as pessoas perguntando, questionando: que família tu é? Que sobrenome tu é? Nós somos de uma única família, todos filhos do mesmo Deus. De um governador do planeta Terra, nessa foto maravilhosa que está aqui atrás, que é Jesus. Se a gente entender 10% das mensagens de Jesus que estão aqui nas obras espíritas e nas outras religiões, a gente vive melhor. Mas muitos de nós, a gente esquece
aquilo que a gente escolheu antes de vir para cá. Que está lá na pergunta 258 e a 259 do Livro dos Espíritos. Que é a escolha das provas. Né? E despertaram além da morte sem recolher-se à renovadora luz. Né? Então a gente tem exemplos. Esse rumo do amanhã, que a gente precisa mudar ele, gente, é relembrar os ensinamentos de Jesus, escrever e pendurar na casa da gente, fora da caridade nossa salvação. Somos filhos do mesmo Pai. A gente buscar essa aquisição espiritual, elevação espiritual, através da reforma íntima, que a gente fala muito aqui na Casa Espírita, que é trabalhar o nosso maior defeito, de todos nós temos, orgulho, egoísmo, vaidade, né? E a gente sempre soma uma palavra que Jesus na cruz falou, que é a questão do perdão, né? A gente trabalhar, eliminar de nós o ego, a vaidade, a falta de fé, a falta de esperança, e a gente agradecer hoje, quando sair daqui, pela vida, que a gente continua vivo, continua podendo trabalhar, vir na Casa Espírita. Quantas cidades que esses nossos irmãos, que as cidades foram totalmente destruídas, as casas espíritas destruídas, igrejas, né? Mas Deus continua vivo em nossos corações. E a gente precisa, nesse momento, como eu falei antes já, né? A gente aumentar as preces, pedir perdão, a gente não achar que é castigo tudo que está acontecendo. São as escolhas que nós, seres humanos, fizemos. E a gente ajudar, fazer a parte da gente. Não criticar ninguém, né? Sair um pouco das redes sociais, colocar as palestras do Chico ali no YouTube, do Divaldo, ler bons livros. Eu citei aqui para vocês agora, ó, O Céu e o Inferno, que o título também na época era A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por que a Justiça Divina? Porque a gente escolhe para onde a gente quer ir. Se a gente quer ir para as colônias de luz, como mostrou lá no Nosso Lar 2, Nosso Lar 1, ou As Mãos de Chico Xavier, né? E os outros filmes, ou se a gente quer ir para o umbral, que nem André Luiz no filme mostra lá 8 anos no umbral. E ele só sai de lá graças às preces da mãe dele. E ele, quando não aguentava mais tudo que ele estava passando lá, ele se lembrou de fazer uma prece. Por quê? Médico, o ego nas alturas, né? Eu vou repetir de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem alguém na plateia ou quem vai assistir em casa que é médico. Em todas as profissões a gente tem problema do ego, do orgulho, todas as profissões. Ego, orgulho, os títulos, né? Só que lá em cima os nossos títulos não servem para nada. Lá em cima vai servir as boas ações. Essas aquisições intelectuais que a gente socializa com as demais pessoas, né? Acolhendo as pessoas, uma palavra de ânimo, um telefonema, um presente agora nesse momento material, comida, as coisas que a gente puder ajudar, dinheiro, um livro para a pessoa ler, mas principalmente palavras de ânimo. Palavras de ânimo. Vocês procurem no YouTube lá depois, tem um vídeo recente do Jorge Elahat, que ele é lá de Rondônia, ele falando um pouquinho sobre o porquê disso que está acontecendo no Rio Grande do Sul também, na visão espírita. Uma visão bem isenta, para a gente não se iludir com algumas coisas, ou achar que é castigo no caso, né? E vamos chamar os nossos irmãos médiuns para a gente fazer agora o passe, né? Para a gente voltar para casa com mais alegres, mais esperançosos, lembrando que tudo passa, né? Mestre Jesus, mais uma vez, perdão por tudo que a gente vem fazendo errado nos últimos 424 anos do nosso querido Brasil. Pedimos clemência e misericórdia a Ti, Pai, a Ti, Jesus, ao nosso Pai maior, que é Deus,
aos nossos irmãos espíritos de luz desencarnados, Chico Xavier, Bezerra, Spinelli, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, pedir clemência por tudo que a gente está passando. Que no coração de cada rio-grandense, de cada gaúcho, nunca percamos a fé que Tu nos ensinaste, Pai. A esperança, o amor, a caridade. Que o fora da caridade esteja muito presente em todos os nossos lares. O Evangelho no lar, os Teus ensinamentos. Pedimos misericórdia para os irmãos que desencarnaram de forma abrupta, que talvez não deu tempo nem deles fazerem uma oração, em função da rapidez com que as águas invadiram e levaram todas as suas propriedades, os seus bens e as suas vidas. Mestre Jesus, olhe para o coração do mundo, que é o nosso querido Brasil, Espíritos amigos, Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todas as mães. Nesse domingo, Maria, ao se comemorar o Dia das Mães, olhe por todas as mães que estão protegendo seus filhos e a gratidão por Ti, por trazer a esse planeta o espírito mais evoluído que passou por aqui. Gratidão à Sociedade Espírita Jesus Nazaré, que permite que venhamos aqui, sempre irradiar a fé, a esperança, o otimismo e o amor. Porque nos ensinastes, Pai, que tudo passa. E temos nesse momento, Pai, que desenvolver o que Tu nos ensinaste. A coragem, perdão e muita fé. E que assim seja.